Gente, boa noite. Que nós, mais uma vez, tenhamos uma noite proveitosa. E, primeiramente, que a gente possa se desligar do mundo lá fora, se desligar dos nossos problemas. Sei que a maioria de nós tem dias agitados e a gente traz conosco toda essa vivência e nosso cérebro fica lá fervilhando, o que dificulta muito a nossa concentração, dificulta muito a gente prestar atenção. Muito fácil o pensamento vagar e a gente perde um grande espaço de tempo, uma grande oportunidade de estar em contato com um estudo mais avançado, mais aprofundado. Que nessa noite nossos mentores espirituais mais uma vez possam compartilhar conosco desses momentos, nos amparando, nos intuindo, nos protegendo, e que toda essa vibração de paz e de harmonia possa ser levada também aos nossos companheiros, aos nossos irmãos que nesta noite não puderam comparecer a essa casa. Que onde estiverem, percebam essa vibração, percebam o nosso carinho, percebam as nossas orações. E aos nossos irmãos que nos acompanham pela internet, que sintam-se também em casa, que sintam-se na presença dos nossos mentores, um pouco afastados da agitação do dia a dia, para que aqui unicamente possamos nos inteirar sobre o conteúdo que vai ser abordado na noite de hoje. Que Deus nos inspire, nos ampare e nos fortaleça hoje e sempre. Que assim seja. Muito bem, gente. Eu acho que na semana passada a gente só deu uma pincelada nesse tema aqui, né? A regra áurea, porque eu falei que nós temos aqui uma quantidade absurda de conteúdo e que dá para a gente parar a noite falando só sobre aquela frase ali: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Como eu já fiz uma introdução semana passada sobre o tema, eu vou começar hoje direto nos apontamentos de Emmanuel, e aí nós vamos tentar deslanchar, tá bom? Então vamos lá. Isso está em Mateus, capítulo 22, versículo 39. Amarás o teu próximo como a ti mesmo. Essa frase é muito conhecida. Eu acho que desde a infância, uma das primeiras frases que a gente aprende quando tem contato com qualquer doutrina religiosa é essa frase do Cristo, né? Amarás o teu próximo como a ti mesmo. Então vamos ver o que Emmanuel nos esclarece a respeito dela, que a gente possa explorar de uma forma mais ampla. Incontestavelmente, muitos séculos antes da vinda do Cristo, já era ensinada ao mundo a regra áurea, trazida por embaixadores de sua sabedoria e misericórdia. Lembrando que antes da vinda de Jesus, muitos profetas, missionários do alto, reencarnaram justamente para preparar o caminho para a vinda do Cristo. Então, já era falado as profecias da vinda do profeta, etc. Já sabemos bem disso. Mas a missão maior deles era o quê? Evangelizar aquele povo. Preparar o caminho para a vinda do Cristo. Quando o Cristo chegasse e anunciasse a boa nova, tivesse ali um terreno já preparado para aquela semeadura, para que desse bons resultados. Lembrando que nós estamos falando de 2000 anos atrás, na vida do Cristo. Fora a preparação, 3000 anos atrás. Imagine só, um século atrás, a diferença entre nós e a civilização daquela época já é enorme. Imagina 3000 anos.
é muita coisa. Então houve um árduo processo de preparação para que, quando a mensagem do Cristo viesse, tivesse condição de ser compreendida. Porque senão, qual a validade? Né? Lembra aquela frase de Jesus, né? Não atirai pérolas aos porcos. Ele não atiraria pérolas aos porcos. Ou seja, não jogaria ensinamento profundo para aqueles que não tivessem a condição de assimilar nem o mínimo do mínimo. Então houve-se uma enorme preparação. Só para a vinda do Cristo, a matéria foi 1000 anos de preparação dele, fora, logicamente, todo o cenário. Lembro que houve uma higienização do planeta nessa época. O que seria a higienização, que a gente tanto fala? Higienização seria o quê? A retirada temporária daqueles espíritos mais embrutecidos, mais belicosos, aqueles que não teriam condições nenhuma de travar contato com a doutrina do Cristo e, muito pior, ainda atrapalhariam demais o andamento de toda a divulgação. Lembrando que o cristianismo não foi somente a vinda do Cristo. Ele veio, fez a preparação, fez os ensinamentos, houve uma multidão de voluntários, trabalhadores do Cristo, que encarnaram junto com ele, que levaram para todos os confins do mundo a mensagem da Boa Nova. Então foi um processo assim, de grande monta. Agora imagine se tivesse mais espíritos belicosos naquela época. Se, retirada os piores, ainda ficou um povo complicadinho, né? Muito complicado, imagine se tivesse ficado tantos outros. Isso realmente influencia muito na história nossa, como já era sabido pelo próprio Cristo. Mas isso é um conteúdo muito extenso para a gente abordar agora, e a gente fugiria do tema. Mas só para ratificar esse trechinho que eu li. Muitos séculos antes da vinda do Cristo já era ensinado no mundo a regra alta, justamente por esses voluntários, né? Trazidos pelo embaixador de sua sabedoria e misericórdia. Importa esclarecer, todavia, que semelhante princípio era transmitido com maior ou menor exemplificação de seus expositores, logicamente de acordo com a bagagem de cada um. Né? Diziam os gregos: não façais ao próximo o que não desejais receber dele. Afirmavam os persas: fazei como quereis que se vos faça. Declaravam os chineses: o que não desejais para vós, não façais ao outrem. Recomendavam os egípcios: deixai passar aquilo que fez aos outros o que desejava para si. Doutrinavam os hebreus: o que não quiserdes para vós, não desejeis para o próximo. Insistiam os romanos: a lei gravada nos corações humanos é amar os membros da sociedade como a si mesmo. Na antiguidade, todos os povos receberam a lei de ouro da magnanimidade de Cristo. A gente vê aqui que justamente aquele ensinamento já fora dado, concedido em todos as demais localidades. E quem trouxe? Justamente os próprios enviados diretos de Jesus, que reencarnaram antes que o precederam. Né? Profetas, administradores, juízes e filósofos, porém, procedendo com instrumentos mais ou menos identificados com a inspiração dos planos mais altos da vida. Suas figuras apagaram-se no recinto dos templos iniciáticos
ou confundiram-se na tela do tempo em vista de seus testemunhos fragmentários. Com essa, todavia, a regra áurea é a novidade divina, porque Jesus a ensinou e identificou, não com virtudes parciais, mas em plenitude de trabalho, abnegação e amor, a claridade das praças públicas, revelando-se aos olhos da humanidade inteira. Qual que é a diferença, então, entre a vida dos profetas, desses voluntários do bem, e a vida do Cristo? É a exemplificação. Jesus não só falou, ele demonstrou. Então, esse foi o grande diferencial. Por que se fala tanto nessa regra áurea? Há tantos e tantos séculos falando sobre isso. E até os dias atuais, qualquer local religioso que você adentre, vai estar sempre falando: amarás ao teu próximo, respeitarás ao teu próximo. Aqui e acolá, na infância, na maturidade, no período mais maduro da nossa existência, sempre vamos ouvir esse ensinamento. Mas o que tem de tão especial assim? A gente pensa na nossa limitação, que estamos restritos à nossa capacidade de amar, a nossa capacidade de compartilhar nossos sentimentos mais nobres com um grupo pequeno de pessoas, um grupo muito pequeno de pessoas. Então, isso se dá à medida que nós vamos evoluindo. Quanto mais conhecimento, quanto mais bagagem, quanto mais melhoramento espiritual nós tivermos, maior essa capacidade, isso mais se amplia. Então, vamos fazer um paralelo. Um ser bem primitivo mesmo. Qual é a capacidade dele de ter um relacionamento com outras pessoas? É muito limitado, limitadíssimo. E às vezes tem alguns que ainda não conseguem um convívio social, vivem em isolamento, aceitando a companhia de pouquíssimos ou raros amigos ou familiares. Isso é muito comum. E no polo oposto tem o quê? Tem aqueles grandes trabalhadores, aqueles grandes divulgadores, aqueles grandes missionários religiosos que, aparentemente solitários, estão sempre rodeados de centenas e centenas de pessoas, ou milhares. O que distingue um de outro? A capacidade de ser aquele ser mais angelical, de ser mais autêntico nos seus sentimentos. Cada vez... Eles estão falando que o som está chiando. Eu acho melhor então a gente pôr direto, né? Tira então... É só tirar? É só tirar e deixar na tela. Tá. Deixa eu lembrar agora. Onde que eu parei? Vamos lá, voltar. Certo. O que diferencia então as pessoas, a capacidade dela de amar? Tá, mas eu tenho uma capacidade limitada. Ela vai se ampliar? A tendência é justamente essa. A tendência é que, com o passar do tempo, nós vamos nos aperfeiçoando. E há uma necessidade da interação. Hoje nós somos totalmente dependentes do relacionamento social. Somos totalmente dependentes. Eu acho que não existe um ser humano, ou são raríssimos os seres humanos, que
consegue ainda viver em isolamento total, sem ter um contato com outras pessoas. Contato assim, conversar, trocar ideias, trocar sentimentos. Nós somos totalmente dependentes disso. E não estou falando na conotação sexual, não. Estou deixando você totalmente de fora. Não estou abordando esse tema de maneira alguma. Estou falando em relacionamento social. Seja familiar, seja profissional, seja junto com os amigos, não importa onde. Nós somos seres sociáveis. À medida que vamos evoluindo, nós vamos sempre ampliando o grupo de pessoas que estão à nossa volta. Faz parte isso do processo evolutivo? Faz. Mas qual que é a finalidade disso, então? Eu vou chegar um dia que eu vou conseguir amar o próximo como a mim mesmo? Por que eu não consigo? Porque eu amo mais a mim do que ao próximo. E a gente ama ainda mais a nós mesmos que o próximo. Isso é fato. Nós não estamos na condição de tratar o próximo ainda como igual. Ainda não estamos. E quando que a gente nota isso? Quando está tudo bem? Não. Quando está tudo mal. Quando está tudo bem, a gente cria até asas, né? Nossa auréola brilha, que é uma beleza, e nossas aulas até aparecem nas costas. Acontece que, quando o momento é adverso, aí que a nossa mesquinhez, nosso instinto primitivo prevalece. Aí é eu em primeiro lugar. Os outros, se sobrar alguma coisa. Então, nas adversidades, a gente vai ver muito bem quem somos. Vamos falar, por exemplo, o seguinte: no âmbito profissional, é aquela concorrência, né? Aquela concorrência toda, para um subir para um subir no emprego, né? na condição ali da empresa, ganhar mais, etc., passando até por cima do outro. Muito bem. E chega fora do âmbito profissional, as pessoas se portam com a maior retidão possível, mas no âmbito profissional mostram quem são. Então, nas dificuldades que nós vamos mostrar quem nós somos. Olha um exemplo. O Evangelho está recheado de exemplos. Imagine nós aqui, se tivéssemos a oportunidade de ver e tocar no Cristo, por alguns segundos, creio que cada um de nós se sentiria o ser mais privilegiado do mundo. Pensa bem, no Cristo, você conseguir chegar perto, olhar, trocar uma frase, ouvir uma frase, você sentiria o máximo. Nós nos sentiríamos o máximo. Pois é. Teve um personagem na história evangélica que teve essa oportunidade e muito mais. Conviveu com Cristo. Com todas as suas dificuldades, com todas as suas limitações, com todas as suas imperfeições, conseguiu conviver com Cristo. E esse personagem, nós bem conhecemos, Maria Madalena. Após a crucificação do Cristo, né? Depois da dispersão dos apóstolos, cada um foi pregar para um lugar, o que ela foi fazer? Ela foi cuidar dos leprosos num leprosário, por conta própria. Pensa bem, se você teve contato com Cristo, conviveu com Ele, nós, se estivéssemos talvez nessa condição, nós nos sentiríamos os seres privilegiados, que aguardaríamos o final da vida para viver no céu, né? Que nós tanto sonhamos. Poxa, tivemos essa condição de conviver com o Mestre. E o que ela fez? Pois amou a obra. Adotou aqueles sofredores, aqueles marginalizados.
eram piores do que animais. Animais eram melhor tratados do que os leprosos. E ela foi conviver com eles, foi pregar o Evangelho a eles, foi dar alento a eles. Por quê? Porque se ela tinha tanta coisa, ela tinha posses antes, depois ainda conseguiu conviver com o Cristo, e depois vai viver no deserto, isolado, junto com os leprosos. Que vida que ela foi escolher para si. Como que um ser humano pode chegar a esse ponto? Aonde que está a resposta para isso? Na regra áurea. Amarás o teu próximo. Quem é meu próximo? Qualquer um. Então, se você tem condição no seu coração de amar, você tem essa propriedade, basta abri-la aos outros. Mas Madalena era Madalena. É uma santa. Não, ela é igual a qualquer um de nós. E nós poderíamos fazer isso também? Sim. E o que não fazemos? Porque não queremos. A expressão é só essa. Nós não queremos. Porque a hora que nós falamos assim, eu vou fazer algo pelo próximo, eu vou e faço. Não é o que me impeça. O maior impedimento é o quê? Eu. O maior impedimento da nossa evolução chama-se eu. Somos nós mesmos. Nós travamos, nós impomos a limitação, nós falamos assim, eu não sou capaz. Nós não temos fé de que vai acontecer. Eu assisti de novo o filme do Edivaldo essa semana. E numa passagem lá do filme, a Joana de Anjos chega para ele e fala para ele adotar aquelas crianças, né? Adotar as crianças que estavam, que eram filhos das mães lá do prostíbulo, né? Aí que começou a Mansão do Caminho, né? E ele falou, mas como se nós ganhamos tão pouco, né? Nossos recursos são tão pequenos, como vamos fazer uma obra nessa monta? E o que ela respondeu? Deus proverá. Pois é, basta dar o primeiro passo. E essa lei áurea, ela é intrínseca na vida de cada um de nós. Para onde que você quer direcionar a sua evolução? Eu quero direcionar para esse caminho. Vai dar o primeiro passo e as coisas acontecem. Faça. Muitos põem essa limitação assim, mas vai que no meu planejamento reencarnatório eu tinha que ir por esse lado e eu estou tentando ir para esse, e eu vou por aqui e está tudo errado, porque eu tenho que ir para aquele outro. Tem uma regra que se diz o seguinte: livre-arbítrio é sagrado. Você pode vir com um planejamento reencarnatório assinado lá embaixo, Jesus Cristo. Coisa que não existe, né? Mas faz de conta. E você opta por outro caminho. O seu livre-arbítrio vai ser respeitado e aquele planejamento reencarnatório vai ser temporariamente arquivado. Porque se não fosse assim, isso faz parte da lei nossa, lei universal. Essa lei funciona para mim como para todo mundo. Se eu tenho que avançar, tem que ser com os meus passos. Ninguém vai dar um passo que não seja das minhas próprias forças, das minhas próprias pernas. Então, todo o nosso avanço tem que ser mérito nosso. Lógico que temos auxílio, temos muito auxílio. O Evangelho é um auxílio. A vinda do Cristo foi o maior auxílio, porque deu de mão beijada, mastigado tudo que nós temos que fazer. E nós estamos aqui hoje, aprendendo, falando um pouquinho dessa frase, amarás o teu próximo como a ti mesmo. Que dá para falar a noite inteira sobre isso sem esgotar o assunto. Mas
nós deu uma fugida aqui do que eu estava falando, gente, desculpa. Nós temos que estar cientes do nosso poder, da nossa força, daquilo que nos compete fazer. Logicamente, nessa trajetória nossa, nós vamos errar? Vamos. Vamos fazer más escolhas? Vamos. Vamos mostrar muito das nossas imperfeições? Vamos. Esses equívocos vão gerar dor para a gente? Vai. Vamos aprender com as dores? Vamos também. E a dor vai passar? Vai também. E os nossos sucessos? São demônios, como tudo nesse planeta. Os nossos sucessos também vão passar. O que vai resistir até o final? As nossas potências estão arquivadas no nosso espírito, a nossa inteligência e a nossa moral. Então, tudo isso para nós dizermos o quê? Que a finalidade nossa nesse mundo é estarmos burilando, aperfeiçoando, melhorando-nos para que as nossas potências se desenvolvam. Veja bem, tem pessoas que têm uma facilidade enorme em aprender, trabalhar, estudar física. É uma coisa muito difícil. E tem gente que às vezes passa vários anos aprendendo sobre essa matéria e no final do estudo vê que não aprendeu nada, não conseguiu gravar nada. Por que uns aprendem com tanta facilidade e outros têm tanta dificuldade? Porque cada um está no seu tempo, cada um está na sua fase de aprendizado. Aquele que tem facilidade talvez seja um repetente de muitas e muitas reencarnações. Está constantemente aprendendo, até uma hora que o negócio entra na cabeça dele. E tem aqueles que estão tendo contato pela primeira vez. Então tudo tem lógica, tudo tem explicação. Mas a gente tem que se sintonizar o quê? Quem eu sou, o que eu quero, o que eu estou fazendo. Mas nunca esquecendo essa regra. Com ela, a gente evita de errar, a gente evita de magoar o próximo, a gente evita de se endividar, até de perder a sua própria encarnação. Quantos e quantos crimes são cometidos aí por futilidades, quando se despreza a vida humana? Olha bem o que está acontecendo nos dias atuais, a guerra. Inadmissível, em 2022, com tanta tecnologia, tanto conhecimento, guerrear é uma coisa bárbara, é coisa lá de 2, 3 mil anos atrás. Guerrear com o povo por causa de algo, isso mostra o quanto primitivos ainda somos. Lógico que não estou condenando aquele povo, mas alguns condutores daquele povo e alguns componentes ainda vivem para trás da Idade Média, com total desprezo à vida humana. Quem mata o próximo, direta ou indiretamente, tem total desprezo pela vida humana. Não sabe o que é uma vida humana. Nós não somos descartáveis. Não somos descartáveis porque ninguém morre um pouco, mas o espírito continua vivo. E aí tem um grande problema. Imagina só, faz de conta que nós somos aqui, esse povo está em guerra, e eu vou fazer as honras do governante lá, e eu mando matar um grupo seu, ali, onde você mora. Dezenas, centenas são mortos.
O que vai acontecer com esse povo que morreu? Vão desvencilhar-se do corpo físico e retornar à lucidez espiritual. A grande esmagadora maioria dos que vivem ainda nesse planeta são primitivos. Nós ainda somos primitivos. Então, o sentimento de vingança e de revolta é muito grande. Então, vamos supor que nesse grupo que você pertence, eu consegui assassinar 1000 pessoas. Vamos supor que 500 pessoas compreendem, não estão nem aí com o que eu fiz, me perdoam, etc. 500 não me perdoam e vêm diretamente sobre mim, tentando fazer justiça. Olha que processo obsessivo. Que processo obsessivo gigantesco. Então, lidar com essas coisas que envolvem multidão de pessoas é complicadíssimo. Segundo alguns relatos, não sei se são verídicos ou não, porque não tem como eu comprovar isso. Nossa conhecida figura do Hitler, onde que ela se encontra nos dias atuais? Alguém já leu sobre uma matéria falando sobre isso? Já leram? Planeta prisão, né? No planetinha aqui do nosso sistema solar. Está no planeta do sistema solar. Por que ele foi conduzido para esse planeta? Por causa dos espíritos revoltosos. Justamente, porque é tanta multidão querendo vingar-se dele, que por acréscimo de misericórdia do alto, retiraram ele desse planeta para ter condições mais de viver aqui. E foi levado para um planeta bem longe. Qual é o nome dele? Esqueci o nome. O planeta que foi banido. Então, estou em dúvida se foi levado para lá. Se é verdade, se não é, mas tem uma grande lógica, tem uma grande coerência. Então, ele está perdido, nunca mais vai retornar? Todos são iguais perante a lei, né? E todos têm o direito a uma segunda chance, terceira chance, todas as chances. Porque nós somos criados para a perfeição, não para a punição perpétua. Mas, então, gente, é o seguinte: nós caminhamos numa trajetória que nos leva para isso, amar a asa do próximo com otimismo. E aqueles que não conseguirem ainda esse feito, vão ser separados. Há um processo natural de separação. Aqueles que vão evoluir mais rapidamente vão, lógico, para outros estágios, a outros níveis superiores, a outras dimensões superiores. E aqueles que ainda estão presos à matéria vão se ocupando e vivendo em sociedade, tal como nós aqui. Existe uma esfera superior muito mais avançada do que a nossa, que nós nem sequer, falando aqui a nível de planeta Terra, nós nem sequer imaginamos como possa ser a vida lá, falando da Terra, uma dimensão da Terra, a gente não tem nem ideia de como é. Aliás, nós somos tão primitivos que a grande maioria de nós nem sequer admite o fato de nós possuímos uma vida numa outra dimensão. A maioria ainda pensa que encerrou a vida, encerrou tudo. A vida é uma obra do acaso. Isso faz parte da pequenez, da ingenuidade nata do ser humano. Vai, por exemplo, explicar para um animal que ele não morre. Não tem como, impossível. Ele não tem discernimento para entender. Aliás, o animal, por exemplo, nem sabe o que é futuro, nem o que é passado.
Nós já temos essa noção de espaço e tempo. Veja como que é o avanço dos reinos. É um processo muito, muito lento, né? E a nossa evolução é um processo lento também, muito lento. Mas a aceleração desse processo depende exclusivamente de nós. E a regra áurea tem que ser seguida. Cada vez que não seguimos, o que acontece? Nós começamos a colocar obstáculos no nosso desenvolvimento. Erramos aqui, tem que pagar ali, tem que corrigir ali. Então você tem que voltar a fazer aquela prova de novo até você tirar um 10. Enquanto você tirar o 10, você não passa para outra matéria. Mais ou menos é isso. Então, se a gente tirar 10 sempre, a gente vai passando muito mais rápido. E à medida que nós vamos repetindo, nós vamos ficando para trás. Tão óbvio como a nossa educação nos bancos esvaziais. Mais ou menos isso. A nossa vida. Ok? Então, só enfatizando mais uma vez, nós somos criaturas criadas para o desenvolvimento dessa potência que se chama amar. Hoje ainda desconhecemos todo esse poder, mas uma coisa eu posso afirmar com veemência: amor, não na concepção que a gente entende ainda não, na real concepção da palavra, é o segredo da vida. Nós só estamos vivos por causa do amor. Um dia, daqui a muitos séculos para frente, nós vamos compreender um pouquinho melhor esse significado. O que é essa regra? Ok? Vamos para o próximo? Muito bem, vamos voltar de novo a Paulo. Antes disso, alguém quer complementar alguma coisa, falar alguma coisa sobre o tema anterior? É um tema que, se a gente for sair para um lugar agora, você vê que falei tanta coisa aqui e às vezes até dá uma confundida na cabeça, né? Mas na medida que for chegando os próximos temas, a gente vai sempre entrando nessa temática novamente, do amor, tá bom? Essa regra alta. Vamos para o próximo então? Glória ao Rei, é o 42º, que está em Romanos, capítulo 2, versículo 10. Paulo de Tarso, mais uma vez, veio nos lembrar com essa frase: glória, porém, e honra e paz a qualquer que obra o bem. Qual o significado da palavra glória? Às vezes, se a gente não entender o significado da palavra, a gente leva para um outro sentido, um sentido diverso daquele que realmente está empregado ali na frase. Glória quer dizer o quê? Vitória. Chegar ao final, né? Bem sucedido. Glória quer dizer vencemos. E honra e paz. Honra. O que quer dizer honra? Significado da palavra honra? Podemos traduzir também caráter. Você ser uma pessoa honrada é ser uma pessoa justa, ser uma pessoa honesta, idônea, uma pessoa idônea. Então, glória, porém, e honra e paz. Paz, o que a gente pode classificar como paz? Paz é aquele sentimento de tranquilidade pela consciência tranquila. Se nós tivermos um risquinho na nossa consciência, ele vai sempre nos atormentar. Então, paz quer dizer a certeza de cumprido o seu papel com todo o mérito possível.
Então, glória e honra e paz a qualquer que obra, a qualquer que trabalha, a qualquer que labuta o bem. Então, para aqueles que fazem o bem, tenham vitória, que sejam honrados e caminhem em paz. Bom, fizemos uma tradução mais ou menos aqui, né? Meia boca, mas para a gente entender o que Paulo está traduzindo nessa carta aos Romanos. Vamos ver então o que Emmanuel fala para nós sobre esse item. A malícia costuma conduzir o homem a falsas apreciações do bem. Vou parar por aqui, vou falar um texto muito grande, começa a perder um pouco o foco. Tá? A malícia costuma conduzir o homem a falsas apreciações do bem. Muito bem. O que é malícia? É quando a gente usa a nossa sagacidade para dar uma adulterada nas coisas, puxando sempre a sardinha para o nosso lado. Ou seja, tentando sempre nos beneficiar, usando algum artifício para isso. Então, a malícia é uma coisa boa ou uma coisa ruim? Logicamente, uma coisa que desvirtua. E ela estava presente aonde? Em nós, nosso íntimo. Quando a gente fala, vamos fazer a nossa reforma íntima, tirar tudo que é ruim, colocar tudo que é bom no lugar, justamente para que a gente possa entender. Nós temos malícia. Alguém já parou para pensar assim? Eu sou uma pessoa maliciosa. Eu sou uma pessoa que quando alguém fala alguma coisa, eu deturpo, eu levo para o outro lado. A malícia costuma conduzir o homem a falsas apreciações do bem. Por exemplo, tal pessoa está fazendo uma certa obra social. Eu falo assim, com certeza ele está desvirtuando, está desviando o dinheiro daquela obra um pouco do seu bolso. É uma malícia, é um pré-julgamento. A gente não sabe o que a outra pessoa está fazendo, a gente já está pré-julgando. Então, e por que a gente vai fazer essa desvirtuação? Veja bem, nós estamos exteriorizando o que está dentro da gente. E qual que é o correto de fazer? Mesmo que as pessoas estejam cometendo suas gafes, isso não é um problema seu, é um problema do outro. A gente tem que analisar o que de bom a pessoa está fazendo. Tem uma passagem muito interessante falando sobre isso. Alguns séculos atrás, um rei estava numa caçada. O seu séquito lá estava fazendo uma caçada, lá nos bosques, lá nos países da Europa. E nessa caçada, os cães na frente, ele no cavalo, encontra-se com um homem perdido na floresta. O homem fazia muitos e muitos dias que estava perdido e não conseguia sair daquele emaranhado. Já estava magro, já estava sem forças, e esse homem, ao avistar aquele séquito de pessoas, né, eles destacam o cavalo e ele clama misericórdia, né, para aquelas pessoas que dessem algo para ele comer, que ele fazia muitos dias que não comia e estava ali a morrer de fome. E o rei, aquele gesto de enfado, para ficar livre da pessoa do que realmente ajudá-lo, meteu a mão no alforje, tirou um pão já embolorado e jogou para ele e partiu junto com o seu séquito, e deixando aquele homem lá com aquele pão embolorado. E aquele episódio terminou. Passa-se o tempo, todos aqueles elementos ali desencarnam, inclusive esse rei. E esse rei é levado a julgamento nos tribunais celestiais. Logicamente que essa é a historinha, né? Foi levado a julgamento nos tribunais celestiais. E ele se põe ali junto aos juízes, e os juízes
examina a sua ficha, só tem coisa ruim. Assassinatos, guerras, patricídios, tudo mais. Nada, não tinha nada ali que abonasse uma boa ação apenas, que pudesse balsamizar aquela alma. Está tão torturado pelos seus atos errôneos, mas no seu extenso dossiê não tinha uma ação benéfica. Então um dos juízes levanta e diz para a assistência, que estava ali assistindo, vivenciando aquele momento, se ali entre aquelas pessoas tinha alguém que fora beneficiado por esse homem, por esse rei, que pudesse se levantar e testemunhar em seu benefício, dizendo logicamente o que fez. E aqui todo mundo em silêncio. Quando vem, aparece lá no fundo uma pessoa que diz: esse homem salvou minha vida. Aí o rei pega, olha assim, aí ele vê aquela pessoa desconhecida, totalmente desconhecida, não sabe quem era, nem sabia o que ele estava falando, e o juiz então dá-lhe a palavra: diga o que ele fez. Muito tempo atrás, quando eu estava vivendo para ir tal lugar tal, eu embrenhei na floresta em busca de alimento e me perdi e não consegui achar a saída. Fiquei rodando dias e dias em círculo. Já estava sem forças e via que a morte ia me surpreender a qualquer momento. Quando esse homem apareceu e eu me dirigi a ele, ele me deu um alimento, aquele pão que ele me deu-me força suficiente para que eu conseguisse encontrar a saída daquela floresta e voltar para casa. Então esse homem salvou a minha vida, devo a ele a minha vida. Então esse testemunho veio ali a amenizar um pouco aquela ficha tão pesada. E essa história é para elucidar o quê? Que tudo o que acontece conosco está registrado. Mesmo o bem que nós fizemos sem querer conta a nosso favor. Então há atenuantes e agravantes no julgamento. E esses juízes fictícios ali presentes nada mais é do que a nossa consciência, que sempre vai nos julgar com toda a correção possível. Então sempre nós vamos ser julgados pelos nossos atos. E sempre haverá alguém que vai estar ali ao nosso lado, ao nosso favor, para nos ajudar. Voltando então ao contexto, a malícia costuma conduzir o homem a falsas apreciações do bem. Há aqueles que vão falar assim: poxa, mas aquele homem não fez o bem, ele apenas descartou alguma coisa que não lhe servia para ficar mais livre daquele empecilho que qualquer coisa, mas ajudou. Mesmo isso conta. O que nós fazemos na vida do outro conta. Quando nós influenciamos na vida do próximo, isso conta a nosso favor ou contra nós. Agora, quando nós utilizamos da nossa inteligência, da nossa perspicácia, da nossa malícia para com o próximo, em detrimento dele, em benefício nosso, é a pior escolha que nós podemos fazer. Vamos seguir então. A malícia costuma conduzir o homem a falsas apreciações do bem,
quando não parte da confissão religiosa a que se dedica, do ambiente de trabalho que lhe é próprio, da comunidade familiar em que se integra. O egoísmo, falo crer que o bem completo só poderia nascer de suas mãos ou dos seus. O bem completo só poderia nascer de suas mãos ou dos seus. Esse é um dos característicos mais inferiores da personalidade. Aí é um clássico caso de falta de humildade, né? Quando você pensa que você é detentor de todo o poder. O egoísmo, o que é a pessoa egoísta mesmo? Egoísta quer dizer tudo para mim, tudo é meu, né? Eu sou uma pessoa egoísta, tudo é meu. As pessoas têm que me amar, as pessoas têm que me entender, as pessoas têm que me aceitar, as pessoas têm que fazer tudo por mim. Isso é egoísmo. E eu nada por isso. Tudo para mim. Para o outro, só se sobrar alguma coisa. Veja a história do rei. Tudo para ele. O reino era dele, o séquito era dele, a caçada era dele, a caça era dele, tudo era dele. Mas aquilo que não me serve, eu posso dar para os outros, descartar, se ao meu bem e dele, né? O egoísmo fala que o bem completo só poderia nascer de suas mãos ou dos seus. Egoísmo com ignorância dá um problema. Dá um problema. Porque além de você querer tudo para si, você não sabe o que é certo e o que é errado, e acha que o errado é o certo. Como nessas questões atuais, políticas do nosso país, né? Nosso país, nosso mundo, né? Eu creio que aqueles que estão nos governando devem pensar que o que estão optando deva ser melhor para alguém. Ou pensam ingenuamente que é melhor para o povo, ou pensam maliciosamente que é melhor para eles ou para aquele aglomerado de pessoas. O fato é que para ser uma grande pessoa, um grande ser, você tem que trabalhar pelo outro. Essa regra foi dita lá por Jesus naquela lição do lava-pés, lembra? Jesus pega a bacia e vai lavar os pés dos apóstolos e fala assim: aquele que quer ser o maior, seja o servo de todos. Olha, quem falou isso foi o Cristo, a maior autoridade que pôs seus pés aqui na terra. Não foi qualquer um. Ele não veio aqui para falar, sei lá, isso aqui eu não acho que está certo, não. Tudo que ele falou está certo. Nada foi perdido. Então, se ele falou que aquele que quer ser o maior, que seja o servo de todos, e a gente vê a nossa política caminhando para um lado egoístico, ou seja, para um nicho reduzido de pessoas, em detrimento de uma grande esmagadora maioria, a gente vai ver que não está correto. E quem estaria correto? Aquele que se anula em benefício do próximo, da grande maioria. Então, se a gente quer ter uma leitura mais sábia, mais sensata sobre aqueles que estão à nossa volta, principalmente no poder, vejam o que eles fazem pelo próximo. E que se não fizerem nada e fizerem só os seus, a gente já vai ver que eles se incluem no rol das pessoas egoístas e aproveitadoras. Esse é as características mais inferiores da personalidade. Por que há tanto sofrimento no nosso mundo ainda? Por causa justamente desse egoísmo. É eu sempre, em detrimento do próximo. Mas isso faz parte do nosso contexto histórico. Olha só, há 2.000 anos, 3.000 anos atrás, o que fazia seus povos?
eles guerreavam para quê? Para pilhar o povo que combatia, para escravizar, para prostituir, para roubar, apropriar-se, escravizar. Então, era só aquele grupinho, o resto tanto faz, é totalmente descartável. Veja como que a nossa civilização ainda pensa um pouquinho dessa forma. É o meu núcleo. É o meu núcleo. O resto tanto faz. Quer ver uma coisa bem característica que eu fico injuriado, eu não acredito. Pessoas do nosso convívio cotidiano, parentes, amigos, chegados, agirem dessa forma. Essa separação que existe entre pessoas é um reflexo desse primitivismo que a gente viveu lá no passado. Vamos dividir em algumas coisas, algumas questões: esporte, religião e política. Tudo isso faz as pessoas separar. Esporte, vamos supor, eu torço para o time A, as pessoas torcem para o time B. Vão para o campo de futebol, ou vão para o final de campeonato. É um xingando o outro. São amigos, são companheiros, são irmãos, são parentes, um xingando, denegrindo, agindo de uma forma tão primitiva, ingênua, boba. É um comportamento humano inadequado. Denegrir o próximo. Às vezes eu vejo no grupo lá de WhatsApp, de parente, um menosprezando o outro, coisa de time, coisa de jogo. O pior é a política, né? Cada um vai torcer para o time que quiser. Isso não te dá a liberdade de denegrir o próximo. Política pode ser pior que futebol nos dias de hoje. Se você for ver, até os status, né, de futebol se assemelham às arenas dentro de Roma. Eles gladiavam lá embaixo e todo mundo olhando em cima. Hoje, em 2022, tem grupos que se juntam e marcam lá, eu vou encontrar tal lugar para quebrar o pau. Verdade. Nos dias de hoje. Para um brigar com o outro, e brigar assim, de matar. Matar. Nos dias de hoje, de futebol. Não faz sentido. Política, né? É uma coisa, qualquer um tem um mínimo de esclarecimento, sabe o que é certo e o que é errado. Puxa vida. Não. Em Deus ou pessoas não foram feitas para Deus. Ali ele não sabe. Ali tem uma máscara, um verniz, que não sabe o que está por trás. Vai nos atos. Vai pesquisar, vai saber o conteúdo por trás ali, os porquês. Vai estudar. Não. É paixão. Aquela paixão que não é uma paixão. É uma paixão que ressalta assim, os instintos mais primitivos. Religião. A religião fala de quê? De religar a Deus, né? Religião quer dizer ligar a Deus, religar a Deus. Uns criticam os outros. Assim. Parece que não fala a mesma língua, né? Não fala a mesma língua. Cada um tem seu grau de entendimento, mas um aponta sempre o erro dos outros. Pois é, se eu aponto o erro do outro, eu estou apontando aquilo que tem dentro de mim. Porque à medida que eu vejo assim, naquela religião tal, eles fazem isso de bom, fazem isso de bom, fazem isso de bom, eu estou exteriorizando as partes boas que jazem dentro de mim. Estou vendo no outro aquilo que eu estou vendo também dentro de mim. Então, escolha, é opção minha. O que eu quero ver, como que eu quero interagir, o que eu quero ser. Então, se eu quero ser uma pessoa maliciosa, como o texto está abordando, eu vou ser.
Mas aonde que está essa malícia? No mundo? Não, para mim. Eu posso ver de várias formas a mesma coisa. Vamos seguir um pouquinho. O bem flui incessantemente de Deus. E Deus é o Pai de todos os homens. Isso todos nós sabemos. E através do homem bom, que o Altíssimo trabalha contra o sectarismo que lhe transformou os filhos terrestres em combatentes contumazes. Sectarismo, separação. Né? Quem faz a separação? E é através do homem bom que o Altíssimo trabalha contra o sectarismo, contra essa divisão. Porque toda a nossa evolução toda se dá em ajuntar, em amar cada vez, a necessidade de amar, respeitar, conviver com o maior número de pessoas, aceitando as diferenças, respeitando-as. E é assim que nós evoluímos. Então, através do homem bom que nós, trabalhando com o sectarismo, transformamos os terrestres em combatentes contumazes de ações estéreis e sanguinolentas. Estéreis quer dizer que não vai levar nada, não vai levar absolutamente nada, uma coisa hipócrita, uma coisa absurda. Tipo, você malhar alguém por causa do time que ele torce, ou pela religião que ele professa, ou pelo segmento político que ele adota. Nada disso importa. Todos nós somos livres para fazer o que bem entendemos, desde que estejamos no caminho correto, desde que façamos o que é correto, o que é justo, o que é bom, que não atrapalhe ninguém e que contribua para a evolução do pensamento, das ações. Imagina se todos nós fôssemos iguais. Somos totalmente diferentes dentro do nosso país. Imagina lá em outros países, em outras culturas, em outros continentes, que é tudo totalmente diferente. Quer dizer que vamos ser separatistas? A única coisa capaz de unir os povos chama-se amor, respeito, humildade, fraternidade, e muitas vezes caridade, um ajudando o outro. Agora, vamos trabalhar para separar dentro do nosso próprio seio familiar. Isso demonstra que nós somos muito pequenos. Eu ouvi uma frase esse domingo não, essa semana, eu ouvi falando sobre futebol, que foi um total, uma frase assim curtinha, foi até ingênua, mas do jeito que ela foi disparada, foi tão ofensiva, não foi nem um palavrão, não foi nada, mas foi assim como se desprezar o semelhante. Uma frase curta, falando de futebol. Sabe que você sente, é uma coisa que você sente. Não é aquela coisa que você ouve, pondera, né? Não, é aquilo que você sente, na hora que fala, aquilo dói aqui, ó. Né? Puxa, muito dolorido. Que pessoas esse trabalho de policiamento de nós mesmos, de limpeza do nosso íntimo, tem que ser constante. E enquanto não fizermos isso, vamos estar sempre semeando discórdia, sempre ressentimentos, sempre dores. Tem a questão da ação e reação. Se a gente faz uma ação grotesca, a gente está sujeito a uma ação equivalente, né? Isso quer dizer que estamos plantando vento para colher tempestade. Não faz sentido. Por mais que as ações espontâneas do céu convoquem as criaturas ao reconhecimento dessa verdade, continuam os homens em atitude de ofensiva, ameaça e destruição uns para os outros. Pois é, por mais que ações espontâneas do céu convoquem as criaturas ao reconhecimento dessa verdade. O Evangelho é falado diariamente em todos os recantos do mundo. Continuam os homens em atitude de ofensiva, de ameaça, de destruição uns para os outros. Por que disso? Não dá para entender o porquê. É tão fácil viver bem.
Por que a gente vai levar discórdia, desunião, desafeto? Porque isso está dentro de nós. Por isso que fazemos. Então, o que o Espiritismo sempre nos conclama? Faça a reforma íntima sempre. Uma das coisas que ajuda. O Evangelho no Lar. Já ouvi falar, né? O Evangelho no Lar. Por quê? Você está tendo contato, mesmo com um pequeno espaço de tempo, com as lições do Evangelho. Então, essa disciplina faz com que a gente direcione o nosso pensamento para o que é bom. E às vezes a gente fica todos os 7 dias da semana naquele turbilhão incessante. Tem uma hora que a gente tem que parar e refletir. Quando a gente está no mar bravio, as ondas batem, a gente vai para um lado, bate de novo, a gente vai para o outro lado, bate de novo, a gente vai para o outro lado, e assim vai, né? Assim é a gente na vida. Se a gente entrar no turbilhão e não direcionar, a gente não saber o que a gente está fazendo, o que a gente quer fazer, a gente fica joguete também das coisas da vida, até uma hora que isso nos cansa, nos esgota, que a gente pede arrego. Então, é muito mais coerente, sensato, nós deixarmos nos conduzir pelos caminhos tranquilos. Quais são os caminhos tranquilos? Aquele que está apontado no Evangelho. O Pai, no entanto, consagrará o bem onde quer que o bem esteja. É indispensável não atentarmos para os indivíduos, mas sim observar e compreender o bem que o Supremo Senhor nos envia por intermédio deles. Deixa eu parar um pouquinho desse, depois eu volto aqui. Quando Maria Madalena foi lá cuidar dos leprosos, né? Aquele povo que estava renegado, estrupiado, faminto, dolorido, humilhado, a escória, né, do ser humano. Eu vou fazer uma pergunta para vocês. Quem eram esses leprosos? Vocês sabem quem eram eles? Lembra da historinha que eu contei, não sei se foi semana passada ou retrasada, lá do Divaldo? O Divaldo veio visitar o Chico levou ele para conhecer 2 mulheres que moravam na Choupana. Lembra dessa história? Quem eram aquelas 2 mulheres em estado deprimente de pobreza e de degradação física? 400 anos atrás, era a mais alta corte que existia no mundo. Uma das pessoas mais influentes, junto ali ao clero, na época da Inquisição. Como que eles se tornaram? Durante muitas e muitas encarnações de penúria e sofrimento, tentando ressarcir o débito que contraíram lá na Idade Média, lá durante a Inquisição. Aí eu pergunto, quem são aqueles leprosos que Maria Madalena socorreu? Eram seres desprezíveis, escória do mundo, relegados? Não. Eram espíritos que faliram, que estavam naquela condição porque estavam ressarcindo os seus débitos. Com toda certeza, eram espíritos que em outras encarnações escravizaram, mutilaram, mataram, fizeram tudo de ruim. E ali, naquela condição de estropiados, separados do mundo, tiveram a misericórdia de Deus de ter um anjo celeste que fora até eles para ensinar o amor e o perdão. Então, naquela condição que eles não tinham nada, não tinham mais nada, nem a saúde física, não tinham absolutamente nada. Deus lhes deu aquilo que eles precisavam: contato, o amor, o exemplo do amor. Isso fez a diferença na vida deles? Com toda a certeza. Mas só que nós não precisamos esperar a gente ir para essa condição de leprosos, de perdidos, de falidos do mundo, para compreendermos como que a vida funciona.
Qual a nossa finalidade aqui? Nós já temos condições de nortear a nossa vida. A gente sabe que fez coisa errada, o negócio vai arder, vai complicar para o nosso lado. Vejam bem, mesmo na ingenuidade, nesse caso que o Divaldo citou, elas tinham a ingenuidade de pensar que o que estavam fazendo estava dentro das leis da igreja. E realmente a Inquisição era uma coisa da igreja na época. Mas só que matava o outro é contra as leis de Deus. Mas a igreja, inapropriadamente, utilizou-se da sua sagacidade, da sua malícia, para desvirtuar e para executar toda a série de atrocidades possíveis em nome de Deus, em benefício daqueles, aos olhos da história, foram pessoas que se beneficiaram, se enriqueceram, tiveram grandes posses, tiveram até destaque na sociedade ou nos livros históricos. Mas depois, na história real da vida deles de espíritos, foram segregados aqui a seres mutilados, perdidos, abandonados, alijados do convívio social. O que ganharam com isso? Só dor e sofrimento. Mas, como nesse universo tudo conclama para o bem, seus erros também foram as suas lições. É indispensável não atentarmos para os indivíduos, mas sim observar e compreender o bem que o Supremo Senhor nos envia por intermédio deles. Que importa o aspecto exterior desse ou daquele homem? Que interessam a sua nacionalidade, seu nome, a sua cor? Anotemos a mensagem de que são portadores. Se permanecem consagrados ao mal, são dignos do bem que lhes possamos fazer. Mas se são bons e sinceros, no setor de serviço que se encontram, merecem a paz e a honra de Deus. E isso vem bem a dizer sobre tudo. O que está falando glória, honra e paz a qualquer um que trabalhe no bem. Porque as lições, os ensinamentos estão ali para todos. Você pode bem utilizá-los, mal utilizá-los. Vamos lembrar de Lutero, na época lá como é que chama? Das indulgências, em que tudo era pago pela igreja. Lutero poderia simplesmente, como religioso, aceitar aquilo que a igreja estava fazendo, ou então ir contra, porque era imoral, era contra os princípios cristãos. O que ele fez? Bateu o pé e fez o que era certo. Francisco de Assis, nessa mesma época, tornou-se um religioso e um fiel seguidor do Cristo, inclusive na pobreza, no desprendimento dos bens materiais. E a igreja, o que era? Luxo, poder, ostentação, empáfia, orgulho. Essa é a característica da igreja naquela época. O que tem a ver com Cristo? Aquele Cristo simples, a manjedoura, que ensinava amor, que ensinava que todos eram iguais, não havia diferença entre seres, que todos deveriam se amar. Olha onde a igreja foi, por que caminho foi. E Francisco de Assis poderia ter optado que, não, é assim, a regra é essa, vou no mesmo barco. O que ele fez? Mudou o rumo da história. Que jeito? Só com sua humildade e com seus atos, servindo ao Cristo da mesma forma que ele aprendeu lá no Evangelho. Como era o Cristo naquela época? Era assim, é assim que eu vou viver.
e não como a igreja estava vivendo. Então são escolhas. E vamos cair no nosso mundo normal aqui, no mundo real nosso, com tantas separações, com tanta coisa que pende para um lado, pende para o outro. Para onde que eu vou seguir? Tem que seguir porque é certo, porque é justo, porque é bom. Vai fazer mal para o próximo? Então, estou fora. Vai prejudicar alguém? Não vai prejudicar. Vou fazer alguém sofrer? Vou me apropriar daquilo que não me pertence? De forma nenhuma. Mas vou contribuir. Vou melhorar-me como ser humano. Vou contribuir para a evolução do próximo. Seja na questão social, seja nas condições de vida, nas condições mínimas de moradia, de condições de manter a higiene, a alimentação do próximo, contribuir de alguma forma, ou levar a educação, através dos livros, através dos ensinos, ou na parte religiosa, demonstrar de alguma forma o que é o bem, que é a lição do Evangelho, que é o Evangelho, o que é a boa nova. Nem que seja com frases curtas, com gestos. Temos 1000 maneiras de nos portarmos a cada dia conforme o Cristo nos ensinou. Todos os dias são milhares e milhares de situações, de palavras que proferimos, de pensamentos que criamos, que podemos mudar nosso mundo interior e o nosso mundo exterior. E o que a gente opta? O nosso mundo é o que nós criamos. Eu me policio e me penitencio muito nesse aspecto, porque eu sei da dificuldade. Eu sei da dificuldade de lutarmos contra nós mesmos. Às vezes a preguiça, a falta de disciplina, a falta de vontade. E isso influencia no nosso mundo interior e exterior, influencia totalmente. O que nós estamos vivendo aí é resultado do que nasceu aqui. Não é que nasceu agora. Nasceu, foi criado por nós desde que nos conhecemos por gente. Esse é o resultado. Mas olha só que coisa boa. Estamos no meio de uma guerra? Aqui? Não. Estamos no meio de perseguições religiosas? Não. Estamos no meio de classes separatistas? Não. Isso quer dizer o quê? Que já evoluímos. Já temos o que é o merecimento de estarmos nessa condição. Mas ainda é pouco. É pouco. Para as potências do nosso espírito, é pouco, mas já é um avanço. Porque outros tantos, a gente olha para fora aí, que ainda não sabem, não aceitam, não entendem o que é a vida, o que fazem aqui. Às vezes para mim é difícil eu pensar como os outros pensam. Porque é tão óbvio aquilo que a gente fala aqui, né? Na minha compreensão. É tão óbvio que pensar diferente desse óbvio passa a ser muito difícil, muito complicado. Então, ouvir pessoas falarem e agirem como se Deus não existisse, que a vida é assim mesmo, para ser vivida, aproveitada, quando tem saúde, aproveitável, o que a vida pode nos oferecer. E é o que eu chamo de deixar a vida nos levar. Né? Você vai conforme a onda. Só que quando você vai conforme a onda, você não sabe aonde que você vai aportar.
né? E às vezes são específicos, às vezes você se estatela neles, se quebra tudo. Então é muito mais sábio a gente deixar-se conduzir pelo caminho reto e seguro, norteando nossos passos, pensamentos, atos, do que simplesmente viver a Deus dará, acolher posteriormente aí os feitos errôneos que praticamos. Aquela máxima, não julgar ninguém, né? Não julgueis para não ser julgados. No caso aqui se aplica. Quando nós costumamos, vou ligar em outra frase, né? A gente consegue ver o cisco no olho do outro, mas não vê a trave nos nossos olhos. Então a gente costuma ver os erros alheios, né? As mínimas questões que o próximo se equivoca, mas a gente, na maioria das vezes, não vê a multidão de equívocos que nós fazemos todo santo dia. Pensamos mal? Com certeza pensamos mal. Agimos mal? Muitas vezes no nosso dia, não estou falando na nossa vida não, estou falando num dia só. Nós pensamos mal, nós agimos mal, nós falamos mal. É uma questão só de retificar posturas e fazer melhores escolhas. Olha só, nós estamos numa condição que a gente está meio dividido entre o bem e o mal. Nós, no nosso íntimo, ainda tem muitas imperfeições e já temos uma boa bagagem de virtudes. A questão é justamente optar. O que eu quero que sobressaia? Os meus equívocos, meu orgulho, a minha agressividade, ou as minhas virtudes, a minha paciência, a minha resignação? É a escolha. Temos ainda esse divisor dentro de nós, né? Faz parte da condição evolutiva em que nos encontramos. Mas a gente tem a oportunidade de escolher. Então, hoje acordei com o pé esquerdo. Aí tudo que vem você rebate. Trata as pessoas mal, responde, xinga. O seu dia, você faz o seu dia o seu inferno. Simplesmente escolha. Simplesmente escolha. Ou então vitimismo, que é pior ainda. Pior do que uma escolha mal feita é você se tornar vítima de si mesmo. Está tudo errado porque tudo é errado comigo. Não, são escolhas. E às vezes, obstáculos nós temos na nossa vida, sempre vamos ter. Mas você vê esses obstáculos como opção, como falta de privilégios, injustiça, são os nossos olhos, são o nosso prejulgamento. Volto a dizer que tudo que acontece conosco nasce nas nossas vontades, nasce no nosso pensamento lá. Então, se temos dias ruins, dá uma olhadinha para trás, o que nós fizemos nos dias anteriores. Se nós não plantamos lá atrás, estamos colhendo hoje, muitos falam, puxa vida, perdi o emprego, Deus é injusto, isso acontece comigo, né? Não era para ter perdido o emprego, agora não vou ter dinheiro para isso, para aquilo, retorna atrás. Você era displicente, você era muito folgado, trabalhava do seu jeito, mal-humorado, tinha todas as condições de um péssimo colega de trabalho. Resultado, demissão. Quem foi o culpado? Então,
Esse é apenas um exemplo bem simplesinho, mas paremos para pensar quando alguma coisa estiver acontecendo de ruim na nossa vida e vamos fazer uma retrospectiva. Vamos buscar a causa imparcialmente e a gente vai ver que a causa foi originada nas nossas próprias escolhas. Não adianta culpar o próximo, culpar a Deus, culpar a vida. Não. Tudo que acontece conosco é criação nossa. Tem gente que não gosta do corpo, né? Tem gente que se eu sou gordo, eu sou feio, eu sou magro, sou dentuço, sou banguela. Quer dizer, vamos analisar o seguinte: eu estou nessa condição porque é o que eu preciso, é o que é necessário para a minha evolução. Eu estou enfermo, eu nasci com uma doença degenerativa que vai aos poucos me apagando. Tudo bem. Tem conserto? Não tem conserto. Então, aonde que está a causa disso? Está nessa vida? Não. A causa está em vidas eternas. Então, se você está ressarcindo um débito lá no passado, se a gente olhar assim, friamente, isso é motivo de alegria, não de tristeza. Quando você compreende a sua vida, realmente o que é a vida, estar nessa condição é um motivo de alegria, não de tristeza. Por quê? Porque a gente está ressarcindo um débito, a gente está se livrando de um problema atroz que estava empacando a nossa evolução. Então, se você está se livrando desse problema, quando você se livrar, ele não vai existir mais, você vai ter toda a liberdade de avançar. E a gente só compreende isso a partir do momento que estuda as leis da vida. A gente reconhece a coerência por trás da coisa. Mas quando você não reconhece, você não estuda, e alguém te fala, você está nessa condição por tua causa mesmo, a pessoa se revolta. Eu não quis isso para mim. Então, o conhecimento vai libertar a gente de vários posicionamentos equivocados que costumeiramente a gente faz. Entender a vida. Está tudo ruim, está tudo péssimo hoje. Ótimo, porque amanhã vai ser um outro dia. Amanhã vai estar tudo melhor. Isso vai passar. E se eu superei esse obstáculo, eu vou chegar no dia de amanhã muito mais bem preparado, muito mais forte, com uma gama de experiência que vai fazer com que eu não me equivoque mais, não me endivide mais e esteja novamente com a minha consciência tranquila. O conhecimento liberta, isso é fato. O conhecimento liberta sempre. Então, que nós possamos aliar o conhecimento com as nossas virtudes que estão em desenvolvimento e que possamos policiar para que as nossas imperfeições elas vão cada vez mais perdendo força e desaparecendo. Isso se chama evolução. Depende muito de querer, compreender, disciplinar e ter sempre vontade e perseverança. E se eu esmorecer? Vai ter outra oportunidade. E se eu esmorecer de novo? Vai ter outra oportunidade. Por quê? A rota segura, o caminho do desenvolvimento de cada um de nós já está traçado, já foi traçado. O espaço de tempo que levará para a gente chegar ao ápice do desenvolvimento depende exclusivamente da nossa vontade, mas o nosso caminho já está traçado. Por mais renitentes que sejamos,
por mais indisciplinados, por mais relutantes que nós sejamos, a vida vai nos dar sempre a condição adequada e necessária do nosso desenvolvimento. Então, se hoje a nossa condição for um pouquinho difícil, menos do que as dos leprosos lá que Maria Madalena cuidou, a gente não está nessa condição, graças a Deus. Mas que esteja numa condição ainda de penúria, de dor, de sofrimento, de provações ásperas, que não nos esqueçamos que elas vão passar. Quando ela passar, vai renascer um espírito muito mais forte, muito mais sábio, muito mais evoluído. Que a gente consiga vencer, nos tornarmos pessoas pacíficas e honradas e que trabalhamos sempre pelo bem. Que Deus nos ilumine, nos abençoe, nos fortaleça. Hoje sempre uma ótima semana a todos. Semana que vem estaremos aí novamente reunidos para mais uma etapa do nosso estudo. Boa semana a todos.